que o MST invadiu nesta segunda-feira uma fazenda da Embrapa em Petrolina, no Recife. Cerca de 1.500 famílias ocuparam a fazenda e tomaram a estrutura onde seria realizado o evento Semiárido Show. O grupo acusa o governo federal de descumprir os acordos firmados para cessar as invasões durante o chamado Abril Vermelho. Em nota, o MST diz que o Ministério do Desenvolvimento Agrário iria ceder parte de 2.000 hectares de terra da Embrapa para a reforma agrária, que a realização do evento está comprometida se pontos básicos dos pedidos não forem atendidos. Vamos mais uma vez a Brasília. José Maria Trindade acompanhando também esses desdobramentos acerca das invasões do MST. Essa área, inclusive, está sendo invadida pela segunda vez pelo MST às vésperas desse evento já tradicional, né, Zé? O Semiárido Show. É o MST pressionando mais uma vez o governo federal. O governo federal não tem cumprido o que tem prometido para eles? A Frente Parlamentar da Agricultura, né, da Agropecuária, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, está alerta e emitiu nota exatamente exigindo do governo uma contenção e exigindo das forças policiais, né, de que em caso de invasão, que reaja segundo a Constituição e segundo a legislação, né, ordinária. É preciso imediatamente prender quem invadir terras privadas, né? E é preciso retirá-los desta invasão. Isso é o artigo 1º. Além da frente parlamentar, a CPI quer um papel muito mais ativo, muito mais proativo. Nesta semana, a retomada do Congresso Nacional amanhã e a CPI do MST convocou sessão e vai votar requerimentos de convocação. E o requerimento que tem o maior número de assinaturas é do Paulo Teixeira, o ministro, chama o ministro da Reforma Agrária, né? O ministro que chefia o INCRA, é o ministro que tem relação com o MST. E os integrantes da CPI querem saber exatamente isso. Qual é a relação do governo com o MST? E como o ministro Paulo Teixeira está se posicionando, está avaliando e se ele está, de certa forma, incentivando exatamente esta postura. O Kim Kataguiri é um dos deputados que assinaram o pedido de convocação de Paulo Teixeira. Isso vai ao plenário nesta semana, na retomada amanhã do processo no Congresso Nacional, né? E o debate será muito forte. Veja bem, o MST, se o INCRA quisesse, poderia extinguir o MST e de uma maneira muito bonita, muito boa, que quer dar terra do INCRA para o MST. É isso que eles querem? É reforma agrária? E aí vocês verão que não é isso que eles querem. É uma tentativa de politizar o campo, é uma tentativa de tornar o campo muito mais agressivo, que já existem disputas naturais e com o MST, e o próprio governo ou está incentivando ou virando as costas para um problemão. Existem áreas conflagradas no Brasil. Então, se você que está aqui nos acompanhando, e são muitos, não vê esse perigo que a gente está falando, não vê essas ações do MST, é porque a sua região não está conflagrada. Porque em algumas regiões, fazendas que passam de família a família, de herdeiro a herdeiro, né, de gerações, fazendas assim é que estão sendo invadidas. Não é só fazenda da Embrapa, que é uma grande empresa de extensão, uma das melhores coisas que já aconteceram no Brasil foi a Embrapa. A Embrapa produz qualidade técnica ao Brasil e é uma das responsáveis pela força do agronegócio. Não é só fazenda da Embrapa que faz pesquisas, que planta exatamente para pesquisar, para ver qual é a melhor semente, ou seja, dominar as sementes é uma luta antiga da humanidade, dominar as sementes, primeiro lá no trigo e tal, e veio a partir de quando o homem deixou de ser nômade e começou a se fixar para cuidar do trigo, cuidar de plantar e de colher, né? Isso é uma longa história e a Embrapa fez uma melhoria muito grande das sementes brasileiras. E essas fazendas é que estão sendo invadidas. Isso para mim é como rasgar livros, é queimar tecnologia, é jogar contra o país. Ou seja, o ministro da Justiça e o ministro da Reforma Agrária deveriam acompanhar e ver o que está acontecendo. Porque a informação que eu tenho é que o INCRA
tem fazendas à disposição, ou seja, tem lá 93 milhões de hectares a serem distribuídos. Então que faça a reforma agrária e acabe com o MST do lado positivo, dê terra para eles, é isso que eles querem, mas os senhores verão que não, querem exatamente isso, provocar a insegurança, né? Tá certo, é a segunda invasão do MST nessa área da Embrapa, que fica na cidade de Petrolina, bem distante de Recife, cerca de 9h30 de carro, mais de 700 quilômetros. Agora, Mano Ferreira, Lula já tinha defendido que o governo federal criasse uma espécie de banco de prateleiras de terras improdutivas para oferecer para o MST produzir. Ele disse que isso pode resolver o problema. É tão simples assim? A resolução passa só por isso? Não, não é tão simples assim, até porque o MST tem sistematicamente invadido propriedades e recebe como resposta do governo a concessão das suas chantagens, o que, na prática, significa um incentivo para novas invasões. Se quando você invade, você tem o que quer, qual será a postura? Continuar invadindo. Então, essa postura de leniência do governo Lula e do PT com invasões do MST é algo repugnante que tem que ser repudiado por todos aqueles que defendem a propriedade privada, a lei e a democracia. Porque quando a violência se torna um método de pressão política, você está deteriorando a democracia e as instituições democráticas. E aí a gente precisa ter muita clareza para separar o que é uma pauta social que pode ser legítima, como é o caso da reforma agrária. Nós podemos falar sobre reforma agrária, do método que é absolutamente criminoso e que precisa ser repudiado. Nós não podemos fazer com que pautas políticas avancem ou deixem de avançar em função do crime. Isso é algo que qualquer democrata precisa colocar a sua voz de forma muito clara. Não podemos ser coniventes com o crime como método de pressão política. Isso precisa ficar muito claro. Segundo ponto, essa invasão do MST na área da Embrapa é extremamente preocupante. Vale lembrar e contextualizar que Petrolina é uma cidade no sertão do São Francisco pernambucano, que é um polo de fruticultura irrigada, ou seja, em pleno sertão, Petrolina conseguiu se tornar uma das maiores produtoras e exportadoras de frutas do país, de manga, por exemplo, de uva, inclusive uva sem caroço, e isso graças a técnicas que foram desenvolvidas, a tecnologia que foi desenvolvida por pesquisas. Então, quando você invade uma área de pesquisa da Embrapa, você está colocando em risco o avanço de pesquisas e da produtividade do agronegócio brasileiro, que é uma das ferramentas de impulsionamento da economia do país, de geração de riqueza, emprego e oportunidade para as pessoas, ainda mais na área do sertão, tão sofrido, que precisa se desenvolver. Então, não é possível ter conivência com o uso do crime, invadindo uma área que é fundamental para o avanço da produtividade da economia brasileira. Pois é, o Mano Ferreira tocou num ponto que me parece fundamental, porque os integrantes do MST, viu, Capês, costumam justificar que só invadem terras improdutivas, que não é o caso dessa terra da Embrapa, que é inclusive case nacional de agricultura irrigada. Há uma grande distância entre teoria, discurso e realidade? Infelizmente, nós estamos vivendo o país das narrativas. Não importa a realidade, importa a narrativa que você faz, distorcendo a realidade a seu favor. Então, o Mano colocou uma coisa que é muito correta. Eu fui fazer certa vez uma palestra na Faculdade de Direito em Petrolina. Quando você vai se aproximando do avião e olhando ali para baixo, chega a ser um verdadeiro milagre. É como se você tivesse um deserto e ali vai nascendo naquele deserto plantações, como ele falou, de frutas, impressionante a vegetação que se forma ali. Não é muito densa, é próximo àqueles açudes, né? Que são realizados. São polos de irrigação. Polos de irrigação, um negócio impressionante. A gente fala muitas vezes de Israel, aqui no Brasil, do sertão pernambucano, você consegue verificar esse tipo de avanço, que é uma coisa impressionante. Agora, por que ocorre tantas invasões? Primeiro diagnóstico feito: impunidade. E por que existe impunidade nas invasões de propriedade alheia?
Porque o direito penal, o Código Penal brasileiro não protege de maneira eficaz o proprietário. A Constituição consagra como princípio da ordem econômica o direito à propriedade privada. É um dos pilares de sustentação da ordem econômica brasileira. A livre iniciativa e a propriedade privada. E, no entanto, o nosso Código Penal, não estou falando do projeto Alcântara Machado de 1940, não, sofreram várias atualizações e modificações, considera infração de menor potencial ofensivo, que sabe o que é isso? Juizado de pequenas causas criminais, não cabe prisão em flagrante, não cabe prisão, termina num termo circunstanciado, e mais, se for propriedade particular, depende da pessoa, do proprietário entrar com a ação, somente se procede mediante queixa. Então, em primeiro lugar, há uma desproteção legislativa, e a Constituição Federal garante no artigo 5º como direito fundamental e direito individual o direito à propriedade. Não adianta a Constituição garantir e consagrá-la como princípio da ordem econômica e o Código Penal não dá proteção adequada. É claro que essa impunidade estimula movimentos como esse. Tá aí a CPI do MST, vocês são deputados federais. Nós temos, vocês podem propor um projeto de lei, mobilizar a bancada para aumentar a pena, pelo menos uma reclusão de 3 a 6 anos, para proteger a propriedade privada contra invasões, seja com violência, seja com concurso de 2 ou mais pessoas. Então essa é a primeira observação. A segunda observação que se faz é a seguinte: nós estamos aqui, já tivemos, olha, só do governos do PT, 2003, 4, 5 e 6, governo Lula. 7, 8, 9 e 10, segundo mandato do governo Lula. 11, 12, 13 e 14, primeiro mandato do governo Dilma. 15 e grande parte de 16, nós estamos no 4, 8, 12, praticamente 14 anos de gestão. Não foi possível fazer um relatório, um levantamento por radar, por satélite, por pesquisa, da quantidade de latifúndios improdutivos que existem, que podem ser desapropriados para fim de reforma agrária. Se não fizeram até hoje, está na hora de fazer, porque a melhor maneira de esvaziar o movimento é atender à exigência desse movimento. E qual é a exigência? Levantamento de áreas que podem ser expropriadas por interesse social. A Constituição Federal é expressa nesse sentido. Artigo 184 da nossa Constituição, a União tem o dever de expedir decretos declarando de interesse social latifúndios improdutivos e iniciar o processo de reforma agrária, assentando as famílias nos lotes, abrindo crédito e dando condições para que torne aquela área produtiva. Agora, para isso ser feito, tem que estar o primeiro passo. Se nós não sabemos quais são os latifúndios improdutivos, como é que você vai fazer uma reforma agrária? Segundo, quais são as áreas que já foram adquiridas pela União para fins de reforma agrária? Ora, quando isso não é feito, e ao mesmo tempo há uma leniência do poder público em lidar com estas invasões, isso passa a ser quase que uma cumplicidade. O poder público tem o dever, em primeiro lugar, de atuar junto à base do Congresso, conseguir aprovar o primeiro turno, ou melhor, a reforma tributária na Câmara dos Deputados em 2 turnos, mobilizando quase 400 votos em cada turno e na mesma noite, sendo que o regimento interno exige no mínimo 5 dias úteis entre o primeiro turno e o segundo. Agora, não consegue mobilizar para ter uma maioria simples e aprovar o aumento da pena do esbulho possessório? E segundo ponto, não consegue até agora fazer o levantamento das áreas para iniciar a reforma agrária? Com isso, é claro que o movimento continua existindo e se apropriando. E para encerrar, Daniel, esse movimento tem algo que é muito injusto, porque as famílias que aderem a esse movimento de invasão e de reforma agrária pretendem ser beneficiadas na frente daquelas famílias que civilizadamente, dentro da lei, fazem o seu cadastro no INCRA e aguardam pacientemente a serem chamadas na sua ordem. Esse negócio de furar a fila mediante atos de violência ou atos de invasão nada mais é do que antidemocrático, injusto, viola o princípio da impessoalidade
e o princípio de que todos são iguais perante a lei. Guardadas as proporções, já vimos movimentos parecidos aqui no estado de São Paulo em relação a vaga para creche e também cadastro para casas populares. Agora, Tiago Pavinato, houve também a emissão de uma nota por parte do MST para justificar essa invasão. Eu peguei um trechinho aqui. A reocupação tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades, considerando que não houve avanço nas pautas e os acordos ficaram estagnados com o governo federal. O governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio ministro Paulo Teixeira, eles têm sido pouco eficientes nessa tratativa com o MST. O que falta? Qual é o objetivo, a prioridade zero neste momento? O que eles precisam fazer? A prioridade zero do ministro da Reforma Agrária, em primeiro lugar, é zero contato com o MST. É zero contato com o criminoso, porque ele faz reforma agrária. A competência para lidar com o criminoso é da polícia do estado no qual acontece a invasão. No caso aqui, a Polícia Militar do Estado do Recife. Pernambuco, desculpa. Recife é a capital de Pernambuco. Aliás, ninguém vai de carro para lá em Capeza, a gente desce em Juazeiro. Né? A gente desce em Juazeiro. É aeroporto em Petrolina. Foi conhecida como Cicerolândia. Meu amigo, eu fui de avião. E você pode ir de carro, sim, mas eu não sei como tá lá, mano. Era o polígono da maconha. Não, tá perigoso. Tá perigoso, Uma vez eu fui pra Serra Talhada. Só me provoca. É verdade. Terra natal de Virgulino Lampião. Bom, meus queridos, vamos lá. Primeiro, então, a prioridade zero do ministro Paulo Teixeira: não negociar com bandido. Ok? Tá entendido. Parece claro isso. Segundo, é por isso que o Lula não queria escola cívico-militar. Porque na escola cívico-militar você aprende língua portuguesa. E quem aprende língua portuguesa sabe que invasão tem como sinônimo ocupação. Ocupação não é uma coisa diferente da invasão. Então não dá mais para ficar nesse jogo de narrativa, esse jogo de faz de conta. Aliás, é tão louvado esse crime que o ex-prefeito de uma cidade no Rio Grande do Sul, que foi nomeado pelo Lula para o INCRA, para a superintendência do INCRA, ele tem no currículo dele: participei da invasão zero do MST, participei da invasão que deu origem ao movimento do Sem Terra. É motivo de orgulho. Daqui a pouco o que a gente vai ver? Gente com orgulho: participei das rebeliões que deram origem ao primeiro comando da capital. Não dá, não pode. Uma invasão, eu falava hoje de manhã com o Gapês, uma invasão, ela tem no mínimo 4 crimes. No mínimo. Pode chegar até 15. Mas no mínimo 4, que é o exercício arbitrário das próprias razões, o esbulho possessório, a periclitação da vida e associação criminosa. São 4 crimes, no mínimo. Podemos chegar a 15, mas já tem 4 para a polícia chegar e levar as pessoas em flagrante, presas na flagrância desses 4 crimes. Senhores, é claro que ao PT não interessa a reforma agrária, assim como o MST não interessa a reforma agrária. O que interessa, tanto ao PT quanto ao MST, que é esta entidade que não se sabe a forma, parece uma fumaça maligna que espreita os governos de esquerda no Brasil, não interessa a reforma agrária. Se interessasse, eles estariam aplaudindo o governo de Jair Bolsonaro, que em 4 anos foi o presidente que mais fez reforma agrária nesse país. O governo do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, né? Dilma 1 ano e meio, mais meio ano de Lula, nós estamos falando de 14 anos de governo PT. 14 anos de governo PT. Nós tivemos uma reforma agrária pífia. Tanto que o Lula só veio descobrir para que serve o INCRA numa live, onde o Marcos Uchoa faz perguntas dificílimas. Aliás, como é que ele sobrevive a tais perguntas, né? Marcos Uchoa capricha ali nas perguntas, polêmicas perguntas, e Lula ali se sai muito bem nas perguntas ensaiadas do Marcos Uchoa. Não é ensaiado, as perguntas do Marcos Uchoa não interessa, é tão espontâneo, né? Uma coisa assim, tão vis-a-vis. Eles não têm lauda. Você fala assim, nossa, agora como o Lula vai sair dessa?
Como o Lula vai sair dessa? Boa, Marcos Uchoa. É assim que a gente assiste a live. Boa, quero ver ele sair dessa. Não, faz pergunta ensaiadinha, né? Aí o Lula teve... Olha, o Brasil, eu tive essa ideia agora. Ele que foi presidente do Brasil por 8 anos, hein? Olha, eu tive uma ideia esses dias. Por que o governo não faz uma relação das terras devolutas do Brasil? E aí faz a reforma agrária em cima dessa relação. É para isso que serve. Olha, foi preciso de 8 anos e alguns anos na ausência para ele descobrir a função do INCRA. É sensacional. Então é uma tiração de sarro com o povo brasileiro, porque bobo o Lula não é. Saber para que serve o INCRA, ele sempre soube. Agora, quando a gente vê um governo que negocia com criminosos, e vem o criminoso ainda, invade uma área pública, uma área que está trazendo desenvolvimento para uma região que não fosse a Embrapa, seria mais uma cidade amargurando a tristeza de estar onde está. E esse desenvolvimento que a Embrapa proporciona naquela região irradia para outras terras que também teriam um destino tão triste, não fosse a Embrapa desenvolver as tecnologias que desenvolve. E aí o grupo criminoso ainda tem a cara de pau, ou seja, a cara de pau não é tão cara de pau. Ele tem a tranquilidade de saber que tem um governo amigo, que tem uma polícia que não vai o importunar, afinal de contas, o seu líder supremo, Stedley, estava no avião com o presidente. Anunciou as invasões na mesma viagem que estava com o presidente, na sua volta tirou foto com o vice-presidente. Então tá tudo em casa, eles têm essa tranquilidade. Olha, nós invadimos a Embrapa, governo, porque nós, criminosos, não vimos resultado da negociação que você, governo, fez conosco. Fez com este grupo que comete crimes. Então, já que você não cedeu à negociação com o meu crime, eu cometo um outro crime. Olha que bacana, olha que joinha. Faz, só que não é nem reincidente, porque o governo deixou de aplicar a lei no primeiro caso. Então eles serão eternos réus primários. Serão eternas pessoas que nunca responderão o crime presos, porque, como sempre terão aí o benefício da dúvida, nunca o governo, nunca as polícias, nunca as autoridades levam essas pessoas aos tribunais, elas sempre vão gozar da sua primeiridade como réus. E vão voltar a invadir, vão reconhecer o crime em cartório, como fizeram agora, fizeram a cartinha, olha aqui. No Brasil, para quem não sabe, você não é obrigado a pagar a dívida de jogo. Quiçá, se dirá, pagar uma dívida feita num acordo com bandido. Ninguém é obrigado. Um sequestrador pega alguém da sua família, fala, eu quero 100 milhões. Você fala, eu dou, mas entrega o meu familiar antes. Aí vamos pensar que o bandido é bobo. O bandido é bobo, ele solta o meu familiar. Aí eu não entrego 100 milhões. Aí ele entra na justiça. Olha, ele tem que cumprir aqui, ó, os 100 milhões do sequestro. Ele não pagou, senhor juiz. Mas do jeito que a coisa tá, eu não duvido nada. Que alguma autoridade ainda venha exigir que o governo cumpra uma promessa feita mediante o cometimento de um crime, o que é o primeiro passo no Brasil para que um sequestrador possa pedir um título executivo contra o familiar da vítima do sequestro. Ah, eu falei que ia soltar de boa fé, ele não me pagou. Nesse país só falta isso, porque o MST fazer o que faz, nada acontecer e o governo ainda pensar em negociar, deve ser por isso que o governo federal e o Flávio Dino acham desproporcional o número de mortos à ação da polícia no Guarujá, aqui em São Paulo, por exemplo, porque para eles, ao que parece, com bandidos se negocia, mas quando lhes interessa.